Flamengo teve a melhor atuação da era Domi. Sem o Domi no banco, mas da era Domi. Flamengo teve a melhor atuação da era Domi, verdadeiro ou falso? Pô, eu vou falar, na emoção do momento, não vou cortar onda, eu vou falar que sim, mas pô, eu fiquei mais impactado com o jogo contra o Bahia. Mas contra o Bahia o Flamengo sofreu mais, né? Toma gols, mas contra o Bahia você fica impactado, você fala, putz, os caras voltaram. Eu não vou falar o que eu falei, mas eu pensei isso. Falei, putz, te falar, acho que agora vai dar ruim. Posso estar esquecendo de algum jogo assim que o Flamengo foi mais acachapante, mas eu acho que sim, cara. Eu acho que você pode falar, devolver uma goleada na Libertadores. É um adversário duro, embora aí tenha dado uma emocionada aí com declarações, né? O Jorge estava falando. É bom para cair na realidade. Caiu na realidade. Emocionou demais com as declarações, que era melhor que o Flamengo e tudo mais. Não é. Não é melhor do que o Flamengo, né? Não é. Todo mundo sabe que não é. Até ele sabe que não é. Deu uma moralzinha pro elenco dele falando, não, fica tranquilo, não, a gente aqui é o melhor. Mas ontem foi mais uma queda na realidade. O Flamengo tá tentando encontrar ainda a sua cara, tá em formação, né? O Del Valle já é um time que tá pronto, já tem uma ideia de jogo pronta, já tem a filosofia pronta, já mostrou várias vezes isso, e o Flamengo ainda tá construindo isso. E aí eu acho que com esse time que é muito estrelado, com caras muito bons, nesse momento, infelizmente, de Covid, o Flamengo tendo a base e essa base dando resposta, a molecada jogando bem, eu acho que sim, cara. Eu acho que dá para falar que teve a melhor atuação, porque não sofreu defensivamente, né? Como o VS falou de chances claras, o gol também que tava virando uma dúvida, um problema para a torcida do Flamengo. Pô, é o Gabriel, é o César, aí você tem o Neneca jogando muito. Eu falo Neneca, tá? Eu não vou falar Hugo, não. Eu vou falar Neneca, porque o nome é Neneca. Você tem o Neneca jogando muito bem, ontem mais uma vez. Casemiro, quero saber se hoje vai ter a Neneca então, da tarde. Não, Hoje vai ter a Neneca da tarde? Não tem. Eu vou fazer Eu vou pedir pra galera lá da minha Twitch, vou começar a abrir um negócio de doação para clonagem da ovelha Dolly. Vamos me clonar. Porque eu não tenho mais tempo, não tenho tempo. Mas é verdadeiro. Ponto. Acabou. Agora eu falei. Isso, agora eu gostei, né? E olhando pro time, de novo, é um time do meio para frente que só tinha o Lincoln ali de um nome mais alternativo pro jogo de ontem. Do meio para trás, era um time completamente alternativo. E eu fico pensando numa coisa, Vitor, que é muito da... A gente trabalha com análise, a gente trabalha muito com análise comparativa, né? Como joga esse time em relação àquele, como joga o time em relação à própria capacidade. E essa é a segunda vez que o Independente Del Valle desce do morro para jogar com o Flamengo no Maracanã. Desce do morro para jogar com o Flamengo no Maracanã. Lá no primeiro, pela Recopa, o Flamengo ficou com um jogador a menos com 20 e poucos minutos. E o Flamengo deitou no Independente Del Valle. Foi talvez o melhor jogo do Flamengo no ano, um dos melhores jogos do Flamengo no ano, lá no começo. E ontem de novo. E aí eu fico pensando qual que é a influência também da altitude em todo esse encantamento, em todo esse projeto do Independente Del Valle, porque é uma diferença muito grande em relação ao que o próprio Del Valle faz lá em Quito e o que faz fora de Quito. A gente pode pegar o jogo contra o Barranquilla e agora contra o Flamengo também. Mas vamos à frase. O Flamengo teve a melhor atuação da era Domi. Eu acho que é verdadeiro. Você tem alguns jogos bons aí da era Domi. O jogo contra o Bahia, que o Casemiro falou, foi muito bom, embora o Flamengo tenha errado muito atrás. Tem um outro jogo que o pessoal fala pouco, que o Flamengo, porque o placar acabou sendo muito apertado, mas a atuação foi muito boa, que foi contra o Fluminense, né? O Flamengo jogou bem contra o Fluminense, assim, dominou o jogo tranquilamente, do início ao fim. Aí nos 45, o Lucas, o Digão fez um gol de cabeça. E a sensação é que quem não viu o jogo deve olhar aí 2-1, jogo duro. Esse gol foi um presente pro Fluminense, para sair de campo achando que jogou alguma coisa contra o Flamengo, porque não foi toda a bola. Exatamente. O Flamengo, o jogo não teve nada de equilibrado. Mas eu acho que sim, vou responder verdadeiro, porque pelo contexto, né? Era um jogo que você tinha do meio para trás um time de garotos de novo. E era um jogo que você tinha que ganhar, né? Se o Flamengo não ganhasse esse jogo,
É porque depois o Barranquilla conseguiu perder para o Barcelona em casa, né? Então aí virou. Mas quando o Flamengo entrou em campo, ele sabia que ele precisava ganhar sob pena de ser eliminado na primeira fase, né? Então, a fase de grupos, né? Então, acho que eu vou responder que sim. No geral, foram 7 defesas do Neneca, né? Então, assim, é um número grande, né? 7 defesas, você ser alvejado no seu gol 7 vezes durante um jogo em casa é um número grande. Então, não foi uma partida perfeita, mas acho que foi a melhor partida, sim, porque o Flamengo mostrou o senso de urgência que precisava. E ontem a gente falava na live lá, né? Eu e Jorge, cara, é uma sequência de 3 jogos muito pesada. E o Flamengo sai excelente, né? Porque ele ganha do Barcelona, ele empata com o Palmeiras, merecia ganhar, porque jogou mais do que o Palmeiras, e ele goleia o Independente Del Valle por 4-0 depois. Então, assim, era uma sequência muito pesada, vindo após um 5-0, que foi o que a gente falou, cara. O 4-0 que o Del Valle levou, cara, não vai, né? Não vai ter crise lá por causa desse 4-0. Agora, o Flamengo vinha do 5-0, um jogo uma sequência muito pesada. Sobre o Del Valle, cara, o Del Valle, quando ganhou a Copa Sul-Americana, ele fez jogos muito bons fora de Quito, né? O jogo contra o Corinthians, por exemplo, o Del Valle constrangeu o Corinthians dentro de Itaquera. Mas, assim, a palavra é essa, o Del Valle constrangeu o Corinthians. Mas eu acho que sim, acho que 2.850 já é uma altitude que no longo prazo eu acho que faz um pouquinho de diferença, né? Não estou dizendo que isso não é tipo outras altitudes que a altitude é mais forte que o time. Né? A altitude é mais forte que o time. Não, acho que não seja, mas acho que é um componentezinho importante. E aí o Flamengo nos 2 jogos no Maracanã tá 7-0, né? Porque ganhou de 3-0 e ganhou de 4-0. E os 2 jogos lá, o primeiro foi 2-2, mas o Flamengo poderia ter perdido o jogo, né? E o outro 5-0, que é a minha grande crítica ao Domi. Eu falei ontem, né? O Domi, ele aceitou tomar de 5-0. Isso é algo que alguém deveria, não sei se alguém chegou, é porque o Domi pegou Covid, né? Então provavelmente não sei se alguém falou. Mas quando ele voltar, alguém tem que botar ele numa mesa e falar: Domi, vamos conversar um negócio. Cara, aqui no Flamengo, ou em qualquer clube do tamanho do Flamengo no Brasil, não se aceita tomar uma goleada. Como assim? Não se aceita. Quando você toma o 2-0, primeiro você acerta para não tomar mais e depois você trabalha para jogar. O que o Domi fez foi: eu já tomei 2 e vou sair para tentar empatar, e se tomar uma goleada, dane-se. Não tem dane-se num time do tamanho do Flamengo. Desse time não tem tomar uma goleada. O Domi aceitou tomar uma goleada. Porque o time tomou 2-0 e continuou com aquela marcação frouxa, com uma marcação alta que não levava a lugar nenhum, com uma marcação que depois que passava da linha era campo aberto para fazer o que queria. Isso não existe. Acho que foi o grande erro do Domi. Ele não tem o direito de ir num clube do tamanho do Flamengo, e isso serve para qualquer clube. Se ele tomasse uma goleada com, sei lá, qualquer um, com o Bayern de Munique, ele ia também. Não tenta aceitar tomar uma goleada. Tomou o segundo, fecha a casa, acerta e depois vai buscar ver se você consegue empatar. Porque se ele volta de lá com 2-0, era outra parada, né? Era outra percepção. Então acho que isso é um ponto importante a ser dito. Mas aí aquela situação... É porque não foi o caso, né? O Flamengo não viu a cor da bola, mas é porque eu ia lembrar, né? Dias depois, o City do Guardiola foi lá e tomou 5 também, né? Do Leicester. E foi a primeira vez que o Guardiola tomou 5. E aí não quer dizer mas o jogo era diferente. O City tava trocando, tava atacando, tava chegando e de repente tomou 2, 3, 4, 5, 3 de pênalti, inclusive. Não é o caso. Fecha a casinha, irmão. Jorge, vamos à análise da frase. O Flamengo teve a melhor atuação da era Domi. O que representa essa atuação para a tranquilidade do trabalho do Domi e da comissão daqui para frente? Alguns encaixes. Ontem eu acho que o Lincoln fez a melhor atuação dele como profissional, né? Não só pelo gol, mas pela atuação que teve, a moral que ele ganhou. Queria que você falasse dessa análise em cima do que é a era Domi. E a galera também vai respondendo daqui, ó. Neném Alencar tá dizendo que nunca criticou o Lincoln. O André Carrato mandou: fora Domi, só vem Jordi. Aí começa isso, né? Fora Domi, vem Jordi. E Flamengo 9-7 no suco, mandou aqui o Eduardo Souza. 9-7. Enfim, 9-7 é a dose, né?
Vamos lá, Jotinha. Flamengo teve a melhor atuação da era Domi. É verdadeiro. Em cima do que o Vitor está dizendo aí sobre tomar o 5-0, eu estava vendo o pessoal aqui no chat. Mas o Barcelona toma goleada também. Tomar goleada acontece com todo mundo. O problema é que você num clube desse tamanho, quando toma uma goleada, tua vida vira um inferno. Olha o que se falou do Domi. O Domi não vai chegar nem na terça, nem no jogo com o Barcelona. Não tem jeito, tem que trocar tudo. Você tomar 5 na Major League Soccer é uma coisa. Você tomar 5 num clube de massa, num clube importante como é o Flamengo, como é o Barcelona. Olha o Barcelona, como é que tá agora? Tá trocando tudo, é terra arrasada. Então, essa é a questão, é você trazer problemas para você que vão além do jogo, vão muito além do jogo. Uma goleada provoca isso. Acho que foi sim a melhor atuação. A gente pega ali, se você pegar os jogos da Era Domi, né? Primeira vitória contra o Coritiba, time ainda mal. Aí depois engata 2 empates, arranca um empate com o Botafogo num pênalti já ali depois dos 50, num jogo que era para ter perdido ali no Maracanã, porque o gol do Botafogo já sai muito no final. Então, assim, é o time que ainda não está regular, é um time que tem oscilado nas mãos do Domi. Então, acho que esse 4-0 ele foi um ponto bem fora dessa curva aí. No jogo com o Bahia, o time tomou 3 gols. Então, foi bem no ataque, mas falhou lá atrás. Tomar 3 gols de um dos piores times do campeonato, que é o Bahia. Major, eu acho que contra o Bahia, até o Casimiro falava do encantamento. A impressão que eu fiquei naquele jogo é que é um jogo mais a cara do Domi. O jogo contra o Bahia, que o Flamengo várias vezes pegou, trocou, teve trocas de passes muito longas até chegar aos gols. Pelo menos 3 golaços de toques daqui, toques dali. E aí ficou, pra mim, aquela como a imagem do time do Domi. Ontem o Flamengo, ele, como a gente falou, ele pegava a bola, 2, 3 toques, já tava na cara do gol. Acho que mais letal. Eu não sei se mas esse é um jogo que o Flamengo vai replicar várias vezes, entendeu? Até acho que não vai. Mas eu acho positivo, acho que o recado que ficou foi o seguinte: foi feita uma leitura em cima do adversário e foi possível encontrar um caminho diferente para superar esse adversário. E isso funcionou. Então, isso num momento em que o time está desfalcado, o treinador está com Covid, não está trabalhando na beira do campo, você conseguir executar esse tipo de proposta, você conseguir alterar o teu padrão e aplicar um 4-0, eu acho que é muito positivo. Eu acho que dá bons sinais, boas perspectivas de que tem coisa para tirar do trabalho do Domi. Acho que ainda é um período de conhecer terreno, entender o que um 5-0 pode causar, entender o impacto de uma Libertadores na vida do Flamengo, entender o que ele tem nas mãos de material na base. Foi uma baita oportunidade, da crise se faz a solução, vem a solução, uma baita oportunidade para o Domi enxergar alternativas entre os meninos, do Domi conseguir daqui para frente estabelecer uma concorrência ainda maior entre setores. Eu não tenho a menor dúvida que a concorrência na zaga hoje ela está aberta. Eu não tenho a menor dúvida que a concorrência do reserva do Diego Alves ela está aberta também. A situação do César, eu acho que ela deixa de ser confortável como era há semanas atrás. Então, ontem você até me perguntou, né, como é que fica o Flamengo, como é que chega o Flamengo agora? Eu usei a palavra aliviado, depois do 5-0 e do caos dos dias seguintes ao 5-0. Eu mudo a palavra hoje, pegando o 4-0. O Flamengo chega revigorado. Tinha tudo para ser uma tragédia e o Flamengo saiu bem demais com os resultados em campo. Ó,